Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, eu farei a leitura dos 19 versículos de Atos 9. Atos 9, do versículo 1 até o versículo 19. Palavra do nosso Deus que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Bondoso Deus e Pai, nós diante de Ti estamos e lemos a Sua palavra neste tempo de exposição dela e rogamos que o Senhor seja propício a nós, pecadores, pois somos incapazes de compreender as maravilhas da Tua lei por nós mesmos e por isso carecemos. Necessitamos que o Teu Espírito nos ilumine a mente para compreendermos a Sua palavra. Necessitamos que o Senhor nos abra os ouvidos para que ouçamos a Tua voz e reconheçamos que é o Senhor falando conosco nesta noite. Precisamos que o Senhor nos abra os olhos para que vejamos o que o Senhor quer nos mostrar e que Teu Espírito prepare o nosso coração para que seja um terreno, um solo útil e frutífero, que receba a boa semente do Teu Evangelho e possa ser transformado e frutificar cada vez mais. Seja conosco neste tempo, ó Pai. Rogamos que preocupações, distrações não nos atrapalhem em ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer, mas que aquilo que o Senhor nos falará nessa noite venha de encontro àquilo que precisamos ouvir e que tenhamos o discernimento para lidar com cada uma das preocupações e necessidades do nosso dia a dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse às crianças, esse relato é bastante conhecido e certamente até um descrente conhece a história de como foi que o apóstolo Paulo, ainda chamado Saulo, estava a caminho de Damasco perseguindo os crentes e caiu do cavalo, não é? De cara no chão e então foi convertido pelo Senhor Jesus. Muitos veem essa história e conhecem
com algumas partes que não compreende muito bem, como, por exemplo, imaginarem que tem um cavalo na história e ele tenha caído. A história não menciona isso, Lucas não registrou isso. E é importante, assim como eu disse às crianças, que vejamos, de acordo com que Lucas nos descreve como aconteceu a surpreendente conversão do apóstolo Paulo. E eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz às crianças. Se você já foi convertido ao Senhor Jesus, e como isso aconteceu na sua vida? Isso porque, meus irmãos, quem tem um encontro com Cristo é transformado de uma maneira que jamais será o mesmo. E os frutos deste encontro são vistos no próprio caráter que a pessoa evidencia nas suas ações, nos seus relacionamentos, no serviço que presta na casa de Deus e assim por diante. E nesse sentido nós veremos hoje aqui, nesta passagem breve, mas maravilhosa e importantíssima, sobre a graça surpreendente na conversão. E este será nosso tema hoje, a graça surpreendente na conversão, e em duas lições que podemos ver aqui. A primeira está nos versículos de 1 a 9. E essa primeira lição é que a graça de Deus é surpreendente na salvação de pecadores. A graça de Deus é surpreendente na salvação de pecadores. E vimos isso no relato do apóstolo Paulo aqui, quando ele, com uma tremenda hostilidade impressionante na perseguição aos cristãos. E vejam aqui um contraste. Enquanto a graça de Deus é surpreendente na salvação, nós vemos o apóstolo Paulo com uma hostilidade impressionante na perseguição aos cristãos. O apóstolo Paulo era como um animal feroz, indomável. A sua hostilidade, a sua inimizade aos cristãos, aqueles que eram do caminho, aos discípulos do Senhor Jesus, era intensa. O Saulo, depois, apóstolo Paulo, os perseguia, fazia ameaças, até mesmo desejando a morte dos discípulos de Cristo. Inclusive, se você se lembrar da maneira como Lucas conta a história do livro de Atos, desde o capítulo 7 e também o início do capítulo 8, você se lembrará de um homem, um verdadeiro crente chamado Estevão, e que no momento do seu apedrejamento, pelo testemunho de Cristo que ele tinha, a maneira como anunciava o evangelho, ele foi apedrejado até a morte. E o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, Saulo, não foi somente uma testemunha ocular de quem estava de longe, ele foi cúmplice do assassinato do primeiro mártir da história, de Estevão. Ele mesmo admitiu que era terrível antes da sua conversão, como neste caso com Estevão, em que aqueles que tiraram as suas túnicas para apedrejarem a Estevão colocaram em alguém de confiança, deixaram as suas vestes com um jovem chamado Saulo. E Lucas já chama a atenção que tipo de homem era Saulo. E depois Lucas diz no primeiro versículo de Atos 8 que Saulo consentia com a morte brutal que Estevão passou. O testemunho de Paulo antes da sua conversão, sobre o tempo antes da sua conversão, nós lemos no decorrer da nossa liturgia, lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 13, nós lemos: a mim, diz o apóstolo Paulo, que noutro tempo era blasfemo, este tempo aqui antes da sua conversão, perseguidor e insolente. O que isso significa? Que ele era blasfemo, que ele ridicularizava Cristo, não só o rejeitava, mas ridicularizava Cristo e forçava os crentes, por violência, a blasfemarem contra o seu mestre. Ele era também um perseguidor dos crentes, da igreja e do próprio Senhor Jesus, como vemos a confirmação na passagem de Atos 9. Nós vemos ele dizendo que ele era também insolente. Ele era um agressor voluntário, alguém violento, como um animal feroz. Um comentarista resume como era o apóstolo Paulo antes da sua conversão, dizendo que, como blasfemo, Saulo afligiu os cristãos apenas com palavras insultosas.
como perseguidor, infligiu sofrimento físico. Como insolente, atacou os cristãos com crueldade e abuso. Assim, neste espírito terrível, antes da sua conversão, é que encontramos Saulo aqui, antes do seu caminho para Damasco. Ele queria continuar a perseguir os crentes. Ele queria intensificar esta perseguição e os maltratos. E ele não queria ficar somente em Jerusalém, ele se dispôs para ir até Damasco, uma cidade ao norte de Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo e mais importantes da região da época, buscando os documentos necessários para prender os cristãos, para serem julgados, receberem punição e, quem sabe, até serem mortos. Era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui, no início do capítulo 9. E foi nesta viagem para Damasco, com sua hostilidade impressionante ao perseguir os cristãos, que a graça surpreendente de Deus foi ao encontro dele para a sua salvação. Ele estava hostil em perseguição contra os cristãos. E a graça de Deus surpreendentemente veio ao seu encontro para a salvação. E é isso que Lucas nos conta nos versículos seguintes, que eu quero ler novamente, do versículo 3 em diante. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. É assim que Lucas nos conta como a graça de Deus é surpreendente na salvação de pecadores. Em especial aqui, como foi na vida de Saulo. Ele estava quase chegando em Damasco, e o que ele queria fazer? Surpreender os cristãos ao encontrá-los. E foi quando Saulo foi surpreendido com o próprio Cristo vindo ao seu encontro. E pela forma que Lucas conta, podemos entender que era perto do meio-dia. Imagine naquela região, entre Jerusalém e Damasco, um lugar quente. Ao meio-dia, um sol de rachar, um sol mais claro impossível. Mas, de forma surpreendente, uma luz brilhou muito mais do que o sol, tanto é que fez com que Saulo caísse por terra. O brilho daquela luz ofuscou o próprio brilho do sol. E que brilho era esse? O apóstolo Paulo, Saulo aqui, perguntou ao ouvir aquela voz de quem o havia encontrado, de quem, de modo surpreendente, veio até ele, no versículo 4, Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse era o dono da voz, ao que Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa dupla repetição de nomes deve chamar a nossa atenção. Sempre que na Bíblia palavras se repetirem, redobre a sua atenção também. Isso acontece para dar ênfase ou para outros propósitos também. Quando talvez nós, dentro de casa, queremos chamar a atenção da criança, a gente chama pelo nome. Filho de pastor sofre, sempre é exemplo. Sara, Sara. Isaac, Isaac. A gente pode entender naturalmente como um tom de reprimenda, não é? Chamando a atenção. Mas antes de nos precipitarmos em compreender o que significa essa dupla repetição, Saulo, Saulo, devemos nos lembrar de outras ocasiões em que o próprio Deus falou, repetindo nomes. E o que aconteceu depois? Um desses exemplos está lá em Gênesis 22, quando Deus coloca Abraão à prova, ordenando que ele entregasse o seu próprio filho para ser sacrificado. E, num momento assim, o ápice daquela prova, do céu bradou o anjo do Senhor, o próprio Deus falou com ele, dizendo que Abraão,
Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então a voz lhe disse, Deus lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Isso parece ser uma repreensão. É mais um tom de aprovação, não é? É uma forma muito pessoal, íntima, próxima, amorosa de Deus chamar a Abraão. Naquele momento em que ele é aprovado e que Deus relembra a aliança que fez com ele e coloca um cordeiro preso entre os chifres, provendo o animal para o sacrifício no lugar daquele pecador que era Isaque, o filho de Abraão. Um outro exemplo nós vemos em Êxodo capítulo 3, quando aquele momento em que Moisés está diante da sarça ardente. E como presbiteriano, né, sarça é bem familiar a nós. E Deus chamou a Moisés nessa dupla repetição de nome também. Moisés, Moisés. E o que Moisés respondeu? Adivinhe, eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus vem ao encontro de Moisés e conta algo precioso para ele. Enquanto para Abraão, Deus revelou o que faria através do cordeiro que tiraria o pecado do mundo, apontando para Cristo, Deus diz a Moisés sobre o que ele faria para libertar o seu povo da escravidão. Em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 10, nós vemos quando Deus fala várias vezes com o rapaz Samuel, não é? Ele volta para saber se era Eli, o sacerdote que o havia chamado, até que Eli se toca, tem alguma coisa especial acontecendo, mas como eram as palavras que Samuel ouvia? Samuel, Samuel. E qual foi a resposta dele? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus revelou a Samuel o que estava acontecendo, inclusive na família de Eli, no contexto do povo de Deus. E era um prenúncio do que ele faria ao seu povo. Em Lucas, no capítulo 10, nós vemos quando Jesus, ao visitar aquelas irmãs, Marta e Maria. Maria estava aos pés do Senhor Jesus. E Jesus se dirige a Marta naquela agitação que ela estava, dizendo: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, somente uma coisa, que foi a boa parte que Maria escolheu, que é estar aos pés do seu Salvador. E por último, há outros exemplos, mas um que é importantíssimo. Quando o Senhor Jesus na cruz, na hora nona, ele clamou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Em todas essas ocasiões em que o nome é repetido, o tom é de terno amor. Ainda que fossem situações difíceis, como foi Abraão sacrificar o próprio filho e Deus entregar o seu filho para sofrer o nosso inferno na cruz do Calvário. Era um tom profundamente pessoal de quem conhecia com intimidade, preparando aquele que ouve a voz de Deus ao que Deus realizaria. Deus se revela logo na sequência sobre o que ele estava fazendo. Com essas palavras que vemos em Atos 9, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor Jesus não estava dando uma repreensão, uma bronca. Ele estava, o próprio Senhor Jesus ressurreto, glorificado, após de ter subido aos céus, desceu de novo à frente de Saulo para encontrá-lo com a sua graça surpreendente, porque tinha um plano para a vida dele. Apesar de, até aquele momento, Saulo não querer saber de Cristo, meus irmãos, quantos de nós desejamos a Cristo por nós mesmos, até que podemos ver quem Ele é, então podemos amá-lo. Apesar dele ter se tornado um feroz perseguidor de Cristo e dos cristãos, algo que é extremamente tolo, uma rebeldia impressionante da parte de Saulo,
Cristo aparece diante de Saulo, revela sua própria glória de modo pessoal, e Saulo, após esse encontro com Cristo, jamais seria o mesmo. Imediatamente Saulo, humilhado no chão. Mas não somente humilhado, lembrem-se de que Saulo é um tom de amor. Saulo foi amado. Foi humilhado para que pudesse se voltar a Cristo e se sujeitar a Ele. E foi isso que ele fez. Se sujeitou ao Senhor, ele chama de Senhor. Ele, cego, pôde ver a glória de Cristo. Ele, de maneira dependente de Cristo, não mais com seu ímpeto de que sabia o que fazer e ver os meios para realizar, ele obedeceu e foi guiado pela mão dos seus companheiros, mas, acima de tudo, do próprio Cristo, que ordenou que ele fosse para Damasco, num local específico. Mas, de modo surpreendente, por mandato de Cristo, que antes perseguia, ele seguiu o seu caminho, não mais como perseguidor, mas agora mais parecido com um discípulo encontrado pela graça. Meus irmãos, como a hostilidade humana contra Deus, a repulsa das pessoas por Cristo é impressionante. Isso continua nos nossos dias, não é? Por você mesmo. Você não é diferente de Saulo. Por natureza, o seu próprio coração pecaminoso pode ser representado por Saulo, no que era antes da sua conversão. Sabe por quê? Porque todos nós, por natureza, somos filhos de Deus. E o ser humano procura, por si mesmo, usar tudo que está a seu alcance, o corpo que Deus nos deu, o pensamento que deveria ser voltado para Ele em tudo que fazemos, e os recursos que Deus nos dá, para agirmos de modo contrário ao Criador, ao invés de ser diante dele e para ele. Isso somos por natureza. O Deus que não somente nos criou, mas que cuida de cada detalhe da nossa vida e que governa todas as coisas segundo o seu plano e para a sua glória. O ser humano pecador não somente rejeita Cristo, mas persegue, é hostil para com aqueles que se curvam e se sujeitam ao Senhor. Assim como Saulo, jamais deixaríamos de rejeitar a Cristo por nós mesmos. Jamais abraçaríamos a Cristo e colocaríamos nele a nossa confiança para sermos salvos. Continuaríamos hostis, de forma impressionante contra ele. Como disse um escritor, Arthur Pink, se o braço do ser humano pudesse ir tão longe como vai o seu coração, Deus deixaria de existir em no máximo uma hora. Porque somos, por natureza, inimigos de Deus. Assim fomos concebidos. Assim que nós nascemos, por isso que eu disse às crianças que elas também, sendo pecadoras, precisam da graça de Deus, precisam ser conduzidas a Cristo para que possam obter salvação. E aqui está uma boa notícia que essa primeira parte nos ensina, que a graça de Deus é sempre surpreendente na salvação. A graça de Deus não foi surpreendente na salvação de Saulo. A graça de Deus é surpreendente na salvação na vida de todas as pessoas que são alcançadas por sua graça. A narrativa de Saulo é surpreendente, sim, mas assim como aconteceu com ele, também aconteceu com todos os que antes eram inimigos de Deus, mas que quando puderam ver quem é o Senhor Jesus, revelando a sua glória por meio do evangelho que nos foi transmitido, por meio da sua palavra, quando nós ouvimos a pregação do evangelho, nós fomos humilhados. Por isso, bem-aventurados são os humildes de espírito, aqueles que reconhecem que não têm nada a oferecer e dependem totalmente da graça de Deus. E somos humilhados quando percebemos quem Deus é e quem nós somos e que ai de nós. Porque estamos perdidos, se não for a graça de Deus conosco. É assim que, humildes e humilhados, nos sujeitamos a Cristo. Passamos a desejar não a fazer a nossa vontade como Saulo deixou, mas passamos a desejar
saber e fazer qual é a vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como os servos do passado disseram, eis-me aqui, Senhor, o que tu queres de mim? Porque, meus irmãos, a graça de Deus é sempre surpreendente na salvação. Eu pergunto, de que modo a graça de Deus foi surpreendente na salvação da sua vida, na maneira como você recebeu o Evangelho? Em segundo lugar, dos versículos 10 a 19, nós vemos como a graça de Deus é surpreendente no testemunho cristão. E aqui nós vemos a maneira como Lucas nos conta que havia em Damasco um discípulo, diz o versículo 10, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão a Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua, que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Nós vemos aqui como a graça de Deus é surpreendente na vida do cristão. E para o seu testemunho. Como que isso acontece na vida de Ananias? Como a graça de Deus é revelada a ele nessa situação? Na sua vida de oração, de comunhão com seu Salvador, não é? Ele ouviu as palavras de Cristo aqui numa visão e nós recebemos por revelação, que é a palavra de Deus. E ele respondeu em oração e pôde obter também o discernimento naquilo que estava acontecendo ao seu redor e no que Deus queria dele. Então a graça de Deus é surpreendente na vida de oração dos discípulos de Cristo, quando tem discernimento da parte de Deus pela sua palavra para aquilo que eles têm que fazer, que nós temos que fazer. Ananias era um discípulo de Jesus. Vemos que ele tinha comunhão com ele, orando e recebendo a palavra de Cristo. E como servo convertido de Jesus, ele colocou-se à disposição para que o Senhor queria dele. Ele queria saber o que Cristo estava fazendo ao seu redor, lá em Damasco. Você tem tido discernimento de procurar compreender o que Deus tem feito ao seu redor? Na vida de igreja, na sua família, na sociedade que nos cerca, apesar das nossas imperfeições. E se você colocar em foco as imperfeições, você vai chegar à compreensão do que você precisa, que é da graça surpreendente de Deus na sua vida com Ele. O que Deus estava fazendo através de Ananias? Resumindo, Jesus estava ordenando que ele se encontrasse com tal Saulo de Tarso, que estava orando para lhe impor as mãos para que ele ficasse curado. Coloque-se no lugar de Ananias. Ele poderia perguntar, como assim? Eu não estou entendendo. O que Deus está fazendo? E Ananias quis entender mais sobre o que Deus estava fazendo, e do versículo 3 ao 16, nós vemos como ele soube. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui, Damasco, trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Meus irmãos, a graça de Deus no nosso dia a dia é surpreendente em como Deus responde às nossas dúvidas, nos revelando pela sua palavra o que Ele está fazendo ao nosso redor. Ananias teve dúvidas, assim como eu e você podemos ter. Ananias foi relutante. Eu não acredito que Deus está me pedindo para fazer isso. Ele colocou em oração as suas questões, a sua relutância na fragilidade que tinha. Ele informou Deus, Senhor, o Senhor ficou sabendo que lá em Jerusalém o que aconteceu com esse Saulo? A fama de Saulo precedia, então ele já estava sabendo que Saulo havia preparado documentos para perseguir os cristãos ali.
Mas como Deus respondeu às dúvidas e contrapôs a relutância de Ananias, revelando mais sobre o que ele estava fazendo. O que o Senhor disse a ele vai: porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor Jesus contou a Ananias que Saulo seria um instrumento nas suas mãos. Saulo nem imaginava o que o esperava. Ananias soube antes. Mas ele também não teve a mesma dimensão que eu e você podemos ter nessas palavras que ele ouviu. Quando Ananias ouviu isso, ele entendeu que Saulo seria um instrumento nas mãos do seu Salvador. Mas ele não sabia como isso aconteceria. Eu e você sabemos. Numa medida maior, embora não na sua extensão. Se você folhear a sua Bíblia, você verá 13 cartas que foram escritas por Saulo, quando passou a ser mais conhecido como apóstolo Paulo. Cartas que compõem boa parte do Novo Testamento que temos em nossas mãos. Saulo não esperava por isso. A graça é surpreendente. Ananias não esperava por isso, e o testemunho dele como cristão com Saulo teria um efeito que ele também não poderia imaginar. Nós vemos nas Escrituras, no Novo Testamento, a maneira que Deus usou poderosamente o apóstolo Paulo para que o evangelho chegasse aos gentios, não é? E quanto ele sofreu por amor a Cristo. Nós vemos, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo dizendo quanto já havia sofrido por amor ao evangelho de Cristo. Quando ele diz: outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, e era por isso que ele estava dizendo essas coisas, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso como fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia com insensatez, o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ele diz também lá em Filipenses, no capítulo 3, quando fala dessa pretensa confiança em si mesmo, nas obras da carne, no currículo que ele poderia apresentar. Filipenses 3, do versículo 4 em diante, que diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, e muitos considerariam isso como vantagem, como lucro. E como que ele mudou na sua conversão ao ser encontrado de modo surpreendente pela graça de Deus? Quando diz: sim,
Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede baseada na fé, para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Meus irmãos, vejam como a graça de Deus foi surpreendente, não somente na salvação, mas no testemunho do apóstolo Paulo, através do que ele escreveu. Na maneira como Deus lidou com as suas dúvidas, ele declarou a sua confiança em Cristo como o bem mais precioso que tinha. E Deus faz isso revelando-se a nós, através da sua palavra, nos mostrando o que ele tem feito e o que ele ainda fará e como ele nos torna participantes disso. Nos versículos 17 a 19, nós vemos quando Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e o chamou de um modo comovente, não é? Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Nós vemos aqui como a graça de Deus foi surpreendente no testemunho destes servos dele. Deus graciosamente quis usar não um apóstolo já conhecido nosso, mas um servo que ele conhecia, chamado Ananias. Um discípulo que recebeu discernimento da parte de Deus ao ouvir as palavras de Cristo, enquanto estava em oração. Um servo que se dispôs a obedecer, mesmo em meio à sua relutância. Mas mais importante do que entendermos todas as coisas é o quanto confiamos naquele que nos ordena. Deus não quer que nós entendamos tudo. No testemunho do Evangelho, como crentes, mais importante é obedecer ao que Deus nos ordena do que entender todas as coisas que nos rodeiam. Isso pode ser visto da maneira como Ananias chamou a Saulo. Ele confiou no que Deus estava fazendo. As primeiras palavras dele foram dirigidas a Saulo, chamando-o de irmão, porque ele confiou em Deus. Ananias foi usado para ir ao encontro daquele a quem Jesus havia chamado na estrada para Damasco, para contar a Saulo sobre o que Deus estava fazendo e o próprio fato de tê-lo enviado para que recuperasse a sua vista. Naquele dia, Saulo foi enchido com o Espírito Santo. Foi batizado. Ananias testemunhou isso, assim como nós testemunhamos batismos aqui nessa noite. Saulo sujeitou-se ao Senhor como discípulo dele. Tanto é que ele permaneceu em Damasco, não mais para perseguir os crentes, mas para ser um dos discípulos do Senhor ali, se tornando também perseguido. Para concluir esta mensagem em que vimos sobre a graça surpreendente na conversão, meu irmão e minha irmã, o que isso tem a ver com você? Em primeiro lugar, a primeira lição que nós vimos é que a graça de Deus é surpreendente na salvação do pecador. E é sempre assim. Jamais veja a sua própria conversão ou de alguma outra pessoa como algo menos do que especial, extraordinário, surpreendente. Veja como algo que pela graça de Deus pôde acontecer. Quando alguém é convertido ao Senhor Jesus, podemos contemplar a graça surpreendente de Deus na salvação de pecadores. Como aconteceu conosco, acontece também com outros irmãos nossos. Isso já aconteceu com você. Já aconteceu com as pessoas com as quais você convive. Já tiveram um encontro com Cristo, surpreendente por graça, que hoje, após ouvir a mensagem que Deus falou ao seu coração nessa noite,
e também de ser privilegiado em contemplar a graça visível através dos sacramentos, do batismo, a obra de Deus no seu espírito no pecador, e da ceia, a maneira que Cristo entregou-se a si mesmo para salvar pecadores. Que você esteja mais grato em reconhecer que a salvação que Deus te concedeu foi surpreendente e pela graça. Que você seja também mais desejoso em ver esta graça surpreendente de Deus na conversão daqueles que estão ao seu redor no seu dia a dia, a começar na sua casa. E em outros ambientes que Deus te colocar, assim como conduziu Saulo, conduziu Ananias, ele nos conduz também. E para isso, não perca de vista a segunda lição, que é a nossa esperança. Se a primeira lição é a graça de Deus, que é sempre surpreendente na salvação de pecadores, a segunda lição é que a graça de Deus é sempre surpreendente no testemunho dos crentes. Isso será por toda a vida. Quando usarmos os meios de graça que Deus nos concede, e apesar das nossas falhas, do nosso pecado, da nossa imperfeição, é por isso que é uma graça surpreendente. Esta graça de Deus se mostrará surpreendente na prática, na sua vida de oração e no discernimento sobre o que acontece no mundo à sua volta, em todas as áreas, à medida que você se dedicar a ouvir o que Deus diz na sua palavra e a buscar compreender o que Ele está fazendo ao seu redor. A graça de Deus se mostra surpreendente na sua vida de oração e na devoção ao Senhor, aplicando o que recebeu dele no seu dia a dia e na sua forma de ver o mundo. A graça de Deus também se revelará surpreendente na maneira como as suas dúvidas e a sua própria relutância são respondidas pelo Senhor, através da sua palavra, em que Deus nos diz como Ele deseja nos usar para a sua glória, para impactar outros com essa graça surpreendente. Você não precisará entender todo o percurso traçado pelo Senhor. Você precisará que Ele é sábio e soberano, para saber e dominar, governar sobre todas as coisas que Ele está fazendo. E por último, a graça de Deus sempre será surpreendente no seu testemunho de quem é o Senhor Jesus. O lema da nossa igreja é guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus. E nós só poderemos fazer essas duas coisas contando com esta graça surpreendente na nossa vida e no testemunho de Cristo por nosso intermédio. Como foi na vida de Ananias naquela ocasião. Na vida de Saulo, a partir daquele momento, Deus tem o prazer e o método de continuar usando o testemunho de discípulos, eu e você, hoje, para cumprir o seu propósito eterno, que é aquele que ele escolheu amar, chamar pelo anúncio do Evangelho para junto de si, num encontro gracioso, transformador e surpreendente. Meu irmão e minha irmã, isso acontece por meio do seu testemunho de quem é o Senhor Jesus na sua vida, no seu dia a dia. Que Deus te abençoe. Amém.